Oi, pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Kitnet HQ místico ocultista. Com Prometheia. Não, é mentira. Prometeia, porque tá escrito até com I no meio, né? Prometeia! Não tem E, tem um H. Não, mas dentro tá escrito Prometeia. Prometeia! Então o nome tá escrito errado na capa, Prometeia! Cara, sensacional. Vai. O que é o Prometeia? A gente já fez um outro... Cara, deixa eu mostrar, né? A segunda parte disso aqui. A gente já tem gravado. Olha. Ficou anos acho que uns 2 anos entre um volume e outro, né? Pra sair. Não, 1 ano, cara. Veja aí quando que é esse aí. Eu já Acho que foi 1 ano. Esse 2017 e esse é... Aqui, ó. 2015. 2 anos. 2 anos. Eu sei porque eu fiquei esperando ansiosamente, cara. Olha Daí, o nível... Antes de falar de qualquer coisa, a arte desse J.H. Williams III vai tomar no cu, né? cara, esse cara é foda. O cara, ele não é normal, cara. Não... Tem um detalhe bacana sobre essa edição que é o posterzinho. Você tá com o pôster aqui? Acho que tem aí. Ah, aí. tá aqui. Porque a última edição é um encerramento, é um prólogo, é um epílogo. Que saiu 2 anos depois. E aqui eles fazem, claro, é uma versão... Ó, Mas ele foi publicado originalmente assim, ele era um pôster. uma versão reduzida que tem uma Prometeia aqui e a outra aqui. Cara, o que o Moore experimentou nesse gibi, não é? E o que é esse gibi? Prometeia é uma obra, a gente já tinha discutido isso da outra vez, ela é uma obra didática na qual Alan Moore apresenta os preceitos de magia. Isso. Só que os preceitos de magia estão aí, mas estão... Pra quem não tá familiarizado, cara, se você não manja... Aparece até o próprio Alan Moore aqui, olha só. Deixa eu ver. Olha só. Ah, ele tá, né? Tá aqui. Tá. E o desenhista tá aqui, ó. O Williams tá aqui. Já o Williams III, assim. Tá aqui. The Third. Cara, então assim... Pera aí, a gente já... explica aí. Então, tá, são 2 volumes. Sugiro, A gente já fez o... Já fez o primeiro, eu super recomendo. Eu achei o primeiro, eu achei muito didático, muito chato de ler. Você releu? Não. Porque sabe que pode ser também às vezes a coisa do momento. Pode ser. Mas é aquela coisa dele apresentando, tem um personagem que vai lá e explica. Eu achei muito chato. Nesse segundo aqui, que é metade daquele arco que começa primeiro, e a metade que é um outro arco, eu já acho ele menos didático. Porque o primeiro arco é ela tendo a introdução, conhecendo os perfis da Prometeia, e daí, naquela primeira parte, ele tá entrando dentro do universo. Então você vai ter... que eles falam muito questão dos 4 elementos, relacionam com os naipes do tarô, passam pelo tarô, que é aquela coisa, tipo, iniciaticamente você começa conhecendo os oráculos, para você ter orientação para entrar no mundo da magia. Depois ela vai pro plano espiritual resgatar a amiga dela. Nesse plano espiritual ela tem contato com as 10 esferas da Cabala. Que estão aqui. Que começa aqui e continua continua aqui. E daí termina aí. Aí ela resgata a amiga, daí ela descobre qual que é o papel dela. O papel dela é promover uma transformação da consciência. E toda a associação do Alan Moore é essa questão. O que é pro Alan Moore? Aquele vídeo tá no YouTube maravilhoso, The Mindscape of Alan Moore. Isso. Magia, e os caras do ocultismo mesmo falam, a transformação de consciência que você consegue promover em você mesmo, às vezes, é mais importante do que qualquer transformação de realidade que você possa fazer em torno disso. Os caras falam... E é essa que é a ideia, cara. A Prometeia, ela descobre o que ela vai fazer, ela vai promover a grande transformação de consciência mundial, assim. O que implica no fim do mundo como nós conhecemos. Ela é o final do mundo. Aí tem algumas coisas interessantes, assim. O fim do mundo aqui, nesse caso, também é o fim do mundo da American Best Comics, a editora do Alan Moore, que depois foi comprada pela DC Comics, virou Vertigo. Entrou no selo da Vertigo. Aí, essa semana até eu estava comentando com o esquema, tá circulando aí umas fotinhas do Alan Moore com umas legendas, né, no comentário novo que fizeram com ele, em que ele fala que, os super-heróis são um problema. Os fatos dos maiores bilheterias serem filmes de super-heróis... levam a eleição do Trump. Tem a ver com a eleição do Trump, não sei o quê. Cara, com todo respeito ao Alan Moore, mas... menos, né? Veja, eu acho que tem coisa pra falar de super-herói? Tem. Tem críticas a fazer? Tem. Mas dizer que o Trump foi eleito porque a galera tá indo assistir filme de super-herói, acho que precisa de desenvolver um pouquinho mais. Não é só porque a ideia do super-herói, que é a crítica que eu acho que ele faz, porque também a gente pegou um frame traduzido, sabe Deus por quem, eu não ouvi o que ele tava falando. Não, e a ideia já é, porque a gente, uma coisa que é certa dentro da comunidade dos quadrinhos é a força dos super-heróis. Sim. Dentro da cultura brasileira de quadrinhos, super-heróis, e acho que isso às vezes até atrapalha um pouco, porque você não se abre para outros
outras possibilidades. Agora, é óbvio que isso daí os caras que pincharam isso e espalharam pra dar essa polêmicazinha, porque super-herói tem fanboy e tal, e fanboy é fanboy. Mas, sei lá, cara. Porque a ideia do super-herói, o Alan Moore fala isso no outro documentário também, é que é o cara que só resolve as coisas na porrada. Sim. Não existe outro método de resolver as questões do mundo ele é que não seja força. Ele age fora da lei. Você vai ver a série do Demolidor, a segunda temporada, os caras que ele se confronta com o Justiceiro, o grande debate é esse, você está agindo fora da lei. Você já é fora da lei, você botou uma máscara, como é que você vai dizer que você está fazendo? Você está... E tem uma série de assuntos que eu acho que são pertinentes, que são interessantes de discutir. Agora, aquela tese do Alan Moore, eu acho fora que entra bem o que a gente está falando aqui. Também existe a indústria de quadrinho. Existe também uma indústria que capitaliza. Você, por exemplo, você gosta de super-herói, você quer lançar o teu super-herói, desculpa, você nunca vai fazer tanto sucesso quanto o Batman. Sorry. Mas eu tenho uma ideia. Cara, desculpa, por mais que ela seja fascinante, que seja importante pra você, você não vai inserir. E é isso que eu acho foda que vem a bronca do Alan Moore. Ele cria todo o projeto, primeiro com o Watchmen. Aí os caras sacaneiam ele. Aí o pessoal diz, não, foi você que não leu as entrelinhas e tal. Mas, cara, capitalismo funciona assim. Os caras fazem o documento pra você não ler, colocam numa linguagem bem fodida e depois te fodem. Não, mas assim, o Watchmen, assim ele ainda... Assim, quando o Alan Moore critica o Watchmen, eu fico meio assim, porque foi o Watchmen que deu visibilidade pra ele também. Foi o Watchmen que deu visibilidade pra ele, mas ele é alienado da própria obra. Ele não tem controle sobre a própria obra. Sim, mas esse era o contrato. Ele era contra a ideia de fazer... Não, o contrato na época dizia, quando ficasse um ano sem republicação, voltava pra ele. E, cara, a gente pode dizer, mas foi culpa dele. Não é culpa dele. Mas daí... O sistema é feito e ele é feito pra explorar o cara. Claro. E o que acontece? Daí o cara que aqui ele tinha o controle. E deixou de ter. Não, porque os caras foram lá, compraram as coisas. Não, mas ele ainda tem controle. De novo ele volta pra mesma empresa que ele não queria. E daí a gente vai dizer, é liberdade. Não tem liberdade. Você tem um capital alto, você tem regras, você tem um departamento jurídico e você tem uma pessoa sozinha que escreve história em quadrinho. Sim. Quem que tem a vantagem? Sim. Tipo... A liberdade daí, quando as pessoas falam da liberdade, o cara tem a liberdade de não fazer. Não, mas daí, por exemplo, o Watchmen, se você chegasse pra ele e falasse, podemos fazer Before Watchmen? Não pode fazer Before Watchmen. Aí os personagens não eram dele, a Prometeia é dele. Não pode dizer nada do Prometeia. Mas isso que é foda, os personagens não eram dele, mas ele criou os personagens, na verdade, eles são dele. Ele fez a versão a pedido, né? Ele ia usar o Besouro Azul e companhia. O Questão, etc. Ele criou esse universo. É todo o trabalho intelectual dele. Certo. E ele tá expropriado. Não, ele deu. A gente conhece o Alan Moore. Você sabe como é que é. Não, mas tem o desenho. O David Gibbons foi escolhido a dedo pelo Alan Moore. Tem toda uma questão de por que ele queria. E o Alan Moore define. Não é que o David Gibbons não tenha participação também. Pois é. Mas o que a gente não pode dizer é os personagens não são do Alan Moore. São do Alan Moore, sim. São totalmente do Alan Moore. E ele não pode dizer, ele não pode falar, é a obra dele, ele não pode dar palpite sobre o que vão fazer com ela. Daí você tem o Superman enfrentando o Dr. Manhattan, você tem o Rorschach na Batcaverna conversando com o Batman. E cara, isso daí, se o autor não era favorável a isso, a gente tá tendo um problema sério. E vir com um argumento de que, não, você assinou... Cara, os contratos são feitos, os discursos de economia são feitos para justificar uma estrutura que favorece um grupo e desfavorece o outro. Ele está sendo desfavorecido. Ok, mas ainda assim tem uma diferença, eu acho que existe uma diferença muito grande. Pois é, a gente gastou 10 minutos já falando disso, cara. Mas tem que ser falado, uma diferença muito tipo grande coisa, entre... Cara. O que foi feito com o Prometeia e o que foi feito com o Watchmen. Por um motivo bem simples. Sim. No Watchmen, o Alan Moore, ele ainda não podia, ele não tinha cacife ainda pra bater no peito e falar, isso é meu, não mexam nisso. Aqui ele já tinha, e mesmo assim compraram a parada dele. Né? O que é muito pior. Isso só corrobora o que eu tô falando, né? Claro. Isso só corrobora. Você tem uma máquina, você tem um cara que tem capital. Mas o Prometeia é engraçado, porque o Prometeia, ele não entrou, que eu saiba. Ele não tem o alcance, o apelo popular que tem o Watchmen. Ele nunca vai ter. Não, porque essa parte do... Aí que tá. Ele é muito hermético. Quando você começa a estudar os tais preceitos mágicos que ele então fala... vamos falar da obra. Sim. Mas eu não acho que essa discussão foi à toa. Acho que não, foi importante. Mas eu vou falar da obra. Eu consigo ler ela em 2 níveis. Quer dizer, 3, né? O primeiro
do desenho, enfim. Mas daí tem o segundo nível, que é a história. A historinha, elas caminham, pá. E o terceiro nível, que é o nível da linguagem que estão discutindo aqui. Mas eu não chego no hermetismo do ocultismo que você chegou. Pois é, porque. Não, mas eu tô chegando nesse hermetismo, porque quem me chamou a atenção foi isso, e daí isso que eu fui procurar lá, os Aleister Crowley, ler lá os livrinhos da Cabala, entender melhor. Se você não manja, é isso que eu acho foda. Você tem eu quero reler Prometeia, porque eu tô vendo as coisas assim, tô pesquisando. Mas eu quero reler Prometeia, cara. E Prometeia tem muito a ver, se você assiste aquele documentário do Alan Moore, lá o Mindscape, você já vai ler de um jeito diferente Prometeia. Sim. Porque o lance do Alan Moore, pra ele... É que isso aqui é um livro didático pra ele, né? Exatamente. Pra ele é um livro didático sobre magia. Mas a grande mensagem da Prometeia é isso, imatéria, é a imaginação. Isso. O fundamental é a linguagem. É a linguagem que faz o mundo. Até aí eu vou. Até a linguagem que faz o mundo, ou traduz, na verdade, o mundo, né? Ou pode ser. Porque isso aqui é isso que é foda. Daí, o que a gente constrói do mundo, as nossas opiniões, as nossas ideias, a gente só consegue expressar isso através de linguagem. Isso. Isso que é a parte louca. A formação de ideia que você tem, seja qual for a sua opinião sobre o mundo, você só consegue construir isso usando linguagem. Isso. Mas aí você vai dizer, a linguagem é determinante ou é determinada? Eu acho que ela entremeia. Também acho que entremeia. E tem aquelas coisas que não entram na linguagem, que é o que ele fala, o mundo da imatéria. Que daí então, aí eu me perco. Aí é que é foda. Até a parte da linguagem, a gente estudou lá no PPGTE e tal, a questão... um pouco do Jung eu consigo entender, mas assim, o tarô, aí ele vai explicando, principalmente no primeiro. Porque a carta tal, não sei o que. Eu acho que existe um outro entendimento da obra que eu não consegui ter. Porque eu não conheço que é aquela carta, quer dizer, então ele coloca lá o enforcado, em algum momento ele coloca lá, o enforcado. Daí ele explica com, sei lá, 3 balãozinhos do que é o enforcado. Não consigo entender. E é uma outra coisa fora que tem aqui que eu acho louco, porque é isso. Ela vai encontrar a amiga delas, começam a passear pelos sefirotes lá da Cabala. Eu nem sabia disso. Porque isso que elas fazem. Elas estão indo nas estações espirituais que elas estão indo, são as estações que começam no plano terrestre, que você entra pela imaginação, que é a base, e você vai subindo, ele segue um caminho para chegar em Deus, que é a entidade superior suprema. Ele passa pela Babylon, que eu acho sensacional, que tem uma edição sobre esse Babylon. Caminho, né? É esse. E inclusive isso tá em todas as edições. Isso, e no último acaba. E no último tem ela pronta. Quer ver? Cara, vai falando aí que é bem foda. Não, que o último mesmo. Você tem a conclusão da história, que é a grande transformação que a Prometeia promove no mundo, que é uma transformação de consciência. Aqui, ó, no último. E você daí tem o... Só que a parte curiosa da magia é essa, né? Você tem uma suposta evolução, um desenvolvimento, só que você ainda vai ter sempre as partes sombrias. Você sempre vai ter mas é curioso, porque você ter essas partes sombrias é uma coisa, mas a relação que ele fala não é você negar o que existe de sombrio, é você aceitar, você entender e você incorporar, porque a partir do momento que você começa a incorporar e você aceita aquela ideia do uno, que nós todos fazemos parte, isso muda a ideia de antagonismo. E se você muda o conceito de antagonismo, você transforma o mundo. Sim, até aí eu fui, mas o esquema é foda. Me faltou, faltou uma coisa pra entender. Agora é o tesão, cara. Esse tipo do gibi pra bar, assim, cara. Se lê, vai discutir no bar, assim, cara. É muito foda. Eu acho bem bom, acho que vale a pena. E mesmo, eu comprei, não me arrependo. Né? E é uma grana, né? E você tem essa visão, né? Eu me lembro que você tava bem reticente com o primeiro, com essa parte... eu não gosto de coisa que fica me explicando, sabe? Sim. Tipo, deixa a história contar a história. Né? Essa coisa de... Aparece um personagem e fala, agora, você que está lendo, vamos te explicar. Bom, isso eu não gosto. Mas, por outro lado, esse segundo volume tá bem menos didático e bem mais interessante, eu acho. É bem... Cara, eu curti. E com acaba o gibi, não se preocupe com isso, não é exatamente um spoiler, acaba o gibi com o fim do mundo. Só que o fim do mundo é o fim da American Best Comics. Então é o fim do mundo pra ela, pro Tom Strong, pra Cobby Webb, pra todos aqueles personagens. Não, mas é curioso, porque é bem que ela fala já desde o começo, né? O fim do mundo não quer dizer que... Exatamente. Não, mas daí... O mundo é aquilo que a gente constrói dele. Ela fala aí, o mundo que a gente tem é a nossa sociedade, as nossas estruturas, os nossos valores. Se você transforma isso, você tem um novo mundo. Aquele mundo antigo acabou, se você tem uma nova perspectiva...
Eu acho curioso que eu tô relendo aqueles Invisíveis lá, que eu tô com um projeto aí, e a ideia é muito parecida, só que o Morrison é muito parecido mesmo, só que o Morrison ele pega de uma outra maneira, acho que talvez até, sei lá, mas a ideia de você ter uma transformação de consciência, e você compreender que na verdade você não está enfrentando ninguém, que o teu próximo faz parte de um todo assim como você, é um pulo razoável, cara, e se você fizer esse pulo, você tá no outro mundo. Mas enfim, a gente precisa acabar porque a gente tá falando há quase 20 minutos. Mas é bom, né? Foi tesão, cara. Esse é um livro que vale a pena. Então, vale rendeu. muito a pena. Né? Eu sei que é caro, mas acho que vale a pena comprar. Se não, empresta do amigo e tal. E diz aí, né, aqui embaixo, você conseguiu entender tudo? Você acha que você conseguiu entender tudo? Essa parte da cabala, essa parte do tarô. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu entender a parte da imatéria, a parte da linguagem? Comenta aí, beleza? Adiós. Valeu, gente.